Meu povo, nós cantamos aqui no Sobre as Águas. A música que começa quando o Niga começou a cantar. Eu disse, olha aí do que a gente vai falar hoje. Encerramento da série sobre milagres de Jesus. A gente vai falar de um milagre que Jesus fez numa tempestade. Porque ele é Senhor da natureza. A música diz, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade, se ela me alcançar, tu és o meu abrigo. As tempestades, elas nos alcançam. Nós somos alcançados por tempestades na nossa vida. Alguém tem dúvida disso? De que de uma hora para outra, uma tempestade, o tempo fecha, a noite chega, o tempo fecha e a tempestade se instala. Vivemos essa experiência de uma forma coletiva em 2020. A gente até usava uma frase que a gente usou muito nas nossas lives, que era dizendo, embora estejamos em barquinhos diferentes, lembra que eu falava isso? Isso foi uma fala que eu peguei do Ed René, numa live que ele fez. Embora nós estejamos em barquinhos diferentes, estamos todos na mesma tempestade. Até falava, né? Mas lembre-se que nós estamos em barquinhos diferentes. Tem barquinho que está sem estrutura nenhuma e a gente precisa ajudar. E tem outro barquinho que está todo amparado, mas estamos todos na mesma tempestade. Você já sabe qual é o milagre que a gente vai tratar hoje, né? Quando Jesus acalma a tempestade. Mas eu queria ler esse texto com vocês. Está lá em Marcos 4, do versículo 35 ao versículo 41. E o texto diz o seguinte. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, levaram Jesus no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma forte tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, e preste atenção na pergunta de Jesus, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu queria resumir o que eu vou falar, compartilhar com vocês hoje sobre esse texto. Em um parágrafo. Quando os planos não dão certo e a tempestade se instala, nos sentimos abandonados. Sobra medo e falta fé. Lembro-me de que Jesus está no barco e que isso basta. Pronto, a pregação é isso aí. A gente podia até orar, ler o texto. O que eu vou falar, que a gente vai conversar hoje aqui, são esses pontos. E a gente podia já guardar isso no coração da gente e seguir. Mas eu não vou fazer isso, não. A gente vai esmiuçar e vai pegando ponto por ponto. O primeiro é quando os planos não dão certo. Os planos não dão certo. Alguém se identifica? Quem já fez plano e os planos não se cumprem? Qual era o plano deles? Era irem para o outro lado. Jesus estava onde, meu povo? Jesus estava dormindo, não era? No barco? Por que isso era um plano? Quando você lê os evangelhos e vai vendo o movimento de Jesus, por vezes, Jesus estava, eu falei isso aqui em um outro milagre que a gente conversou, Jesus estava sem tempo nem para comer. Nós temos esse registro lá em Marcos 6, sem tempo nem para comer. E muitas vezes eles usavam o barco
como uma forma de dar um descanso. Então, tipo assim, a gente não está conseguindo ter paz aqui, porque a multidão está toda hora em cima, querendo que ele cure, que ele faça a obra, que ele ensine, que ele explique. E por vezes Jesus diz, vamos pegar o barco e vamos para o meio do mar para a gente descansar um pouco, porque eles não tinham nem o que comer. Tem até aquele episódio onde eles vão no barco e o povo vai arrodeando para chegar lá onde Jesus estava. Então qual era o plano? Era ir para o outro lado e o plano era dar uma descansada. Porque eles não tinham espaço nem para comer. Não tinham tempo nem para comer. O plano era dar uma descansada. Alguém aqui já diz assim, hoje eu vou descansar. E nesse dia estoura o cano da cozinha, dá problema no carro. Hoje eu vou dar um cochilo aqui para poder dar uma repousada. E o vizinho começa a fazer uma obra para trocar o piso. Eu estou falando de coisas tão banais, né? Mas isso acontece na nossa vida. Nós fazemos planos e muitas vezes esses planos eles não acontecem. Eles queriam ir para o outro lado em paz e queriam dar uma descansada. O povo tanto não deixava em paz que os outros barcos foram atrás, para não perder a ida. Aí tome tempestade. Entende por que Jesus estava dormindo? Era o plano. O plano era dormir. Era dar uma descansada. Porque estava puxado. Aí o pessoal estava precisando respirar um pouquinho. E aí o que acontece, meu povo? A tempestade, ela se instala. A gente pode dizer que em 2020 foi uma experiência para a gente onde nós tivemos essa experiência muito clara, muito evidente na vida da gente. Nós tínhamos planos, eu estava cheio de plano. A gente ia fazer um movimento aqui como igreja, e por quantas vezes eu já falei sobre isso, né? A gente ia fazer tanta coisa em 2020. Eu tinha uma viagem, tinha 2 viagens marcadas para 2020. Eu tinha uma faculdade em andamento, dando conta de um bocado de coisa e tudo, e deu ruim. Por quê? Porque se instala a tempestade, ela vem interromper a tranquilidade do nosso plano. Geralmente é assim. Ela vem interromper aquilo que a gente está fazendo. O versículo 37 diz, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Legal quando o texto diz, de repente, tipo assim, do nada, tipo, levantou-se um grande temporal. Esse levantou-se um grande temporal é o caos, meu povo. É o caos. Porque olha o cenário da tempestade. Estava anoitecendo. O começo do texto lá diz que estava anoitecendo. O povo estava lá indo para dar uma descansada. De repente, começa a dar uma tempestade. Até aí, beleza. Começo da pandemia, eu acho que assim, não. Tá só dando uma tempestade. Mas de repente foi que começou a acontecer, e o texto fala e dá detalhes sobre isso. O vento, as ondas começaram a bater no barquinho da gente. Começaram a bater na vida da gente. É devagarzinho que essas coisas vão acontecendo. Não tão devagarzinho, mas vai acontecendo. Tem uma hora que começou a entrar água no barco. Ou seja, tá de noite, tá uma tempestade, a onda tá batendo no barco e meu barco tá enchendo de água, entenderam? Entenderam? Esse é o cenário perfeito da tempestade. E é muito claro no texto o sentimento dos discípulos. De desespero, mas um sentimento que eu queria destacar de abandono. Nos sentimos abandonados muitas vezes na tempestade. Ele chega para Jesus que está na popa dormindo. A popa era o lugar lá de trás do barco. E geralmente de lá que as pessoas conduziam, né? Onde quem tinha motor, né? Quem tem o barco lancha com motor, lá na popa, né? É lá atrás, onde tem lá a força, né? Onde tem o leme que vai dando direcionamento para onde o barco vai. Jesus estava lá atrás dormindo, na popa do barco. Eles chegam para Jesus e dizem o quê? Clamando, mestre, não te importa que morramos? Não te importa que morramos? Dele olhar para Jesus dormindo e dizendo, ele não está nem aí. Quem já sentiu isso? Sério, aqui para nós, não precisa responder alto, não. Você já sentiu como se Deus não tivesse nem aí para a sua tempestade? Seja sincero. Como se Deus não tivesse se importando. E estivesse dormindo na popa do teu barco.
Você já sentiu isso? Você já sentiu isso? Normal a gente sentir isso. Normal a gente sentir isso. Faz parte da nossa vida. Quando o nosso barquinho começa a balançar, a tempestade vem, começa a entrar água, a gente vai perdendo a nossa estrutura e muitas vezes a gente sente muita coisa que a gente sente até muita coisa que a gente sabe que não é. Alguém já sentiu coisa que sabe que não é? Nós sentimos muitas coisas que nós sabemos que não é, mas estou sentindo. Eu sei que não é, mas estou sentindo. Isso acontece. E não é só com você, não. Acontece com muita gente. Então nós nos sentimos abandonados. E nessa hora, sobra medo e falta fé. Porque Jesus, quando se levanta e depois de aquietar o vento, lá no versículo 39, ele aquieta e diz: acalme-se, o vento se aquietou e se fez bonança. Ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Meu povo, aqui para nós, é pesado nessa fala de Jesus. Não é pesado você chegar para uma pessoa que está vivendo um momento da vida dela, desesperada, com o barquinho balançando, com a água entrando, e alguém chegar para essa pessoa e dizer: por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Esse não é um discurso que muitas vezes nós rebatemos de cara quando ele vem de alguém. A gente diz até que essa pessoa ela é um pouco o quê? Insensível, que ela está julgando. Mas vamos sair um pouco das nossas feridas com religião? Vamos se afastar um pouquinho das nossas feridas com religião? E vamos entender que nós estamos num ambiente de afetividade, de graça, que nós estamos num ambiente de amor. Jesus está indo no ponto central da questão. Jesus está indo no ponto central da questão. E está tudo bem, pessoal, a gente não ter toda essa fé. Mas é isso. Nos falta muitas vezes fé. Nos falta fé, por isso nós nos desesperamos. É tão complicado falar isso aqui. Eu estava hoje brigando com esse texto, porque num ambiente de muito legalismo, de muito julgamento, você falar isso daqui é muito pesado. Mas no ambiente de graça, de intimidade, no ambiente de aceitação plena, a gente tem coragem de entrar nas questões mais profundas da nossa alma em amor. Para dizer: está te faltando fé. E aí vamos para nós, assim, aceitar que muitas vezes nos falta fé, sim. E está tudo bem. Ninguém está te condenando por isso, ninguém está te julgando por isso, ninguém está dizendo que você não é crente por isso, que você não é salvo por isso, que você não acredita em Deus, mas quando o barco da gente balança, nos falta fé. Nós nos desesperamos, nos angustiamos e os medos tomam conta do coração da gente. Eu estava lendo o Antônio Pagola e ele fala sobre o medo e ele diz que o medo ele agiganta os problemas e desperta a saudade do poder do passado. Leva-nos a culpabilizar o mundo, não a amá-lo. Produz controle e sufoca a alegria. Isso aqui é tudo religião, né? Isso aqui é religião. Religião parece que vive com medo. E ela faz tudo isso. Endurece a disciplina e faz desaparecer a fraternidade. Onde começa o medo, termina a fé. Onde começa o medo, termina a fé. Pastor, mas não é normal ter medo? É até saudável. Eu não estou falando do medo de vir um carro aqui e eu ir atravessar uma rua e ter medo de atravessar aquela rua. Eu não estou falando do medo de soltar um cachorrão aqui e eu ficar com medo desse cachorro e me subir em cima da bateria. Agora eu estiquei, né? Eu não estou falando desses medos normais que a gente tem. Esse medo é saudável. Quem não tem medo tem psicopatia. O medo ele é uma questão de sobrevivência também. Mas existe um medo, e parece que é sobre este medo que Jesus está falando, que vai para além. Parece que Jesus está denunciando um medo que não é um medo simplesmente do barco afundar. Ele diz: não te importa que morramos?
No momento da dificuldade, eles deixaram de crer que Jesus se importava. Eles deixavam de crer que a presença de Jesus ali fazia alguma diferença. E o medo simplesmente de um barco afundar virou um desespero. Porque o medo agiganta os problemas. E nós vivemos numa época em que a tempestade nem se forma e nós já estamos com medo. A água nem está batendo no barco. E a gente já está com medo. A raiz parece que não está nas circunstâncias. Ele está dentro do coração da gente. E como nós precisamos confiar mais. Jesus foi o único fundador de uma religião que desarmou o medo, que se ocupou em desarmar o medo. Porque para quem cria religião, o medo ele é sempre muito útil. Jesus foi o único que fundou uma religião, vamos assim dizer, né, para ficar claro, e que desarticulou o medo, desarmou essa ferramenta. Porque quantas vezes no Evangelho Jesus diz, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, muitas vezes, meu povo. E eu destaquei algumas falas de Jesus em Mateus 10, em João 14, em Lucas 12, que eu queria compartilhar com vocês. Porque parece que Jesus não está falando do medo, o medo de desabar uma coisa, o medo de um perigo da noite. Não, Jesus está trabalhando de um medo que está lá dentro da nossa alma, que está lá no fundo da nossa alma. Em Mateus 10, 28, ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo do que mata o corpo. A gente tem muito medo de matar o corpo, né? Ah, Jesus parece que está sendo muito insensível. Não, ele está trazendo uma dimensão da vida que está para muito além do aqui e agora. Jesus está dizendo que a gente se preocupa demais com quem mata o nosso corpo, mas a gente está totalmente desarmado para tudo aquilo que está matando a nossa alma. Não tenham medo do que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Em João 14 ele diz, deixe-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Sabe o que é João 14? É quando ele diz, eu vou preparar lugar. A casa do meu pai tem muitas moradas. O problema é que nós nos tornamos terrenos demais. Teve uma época que a igreja só falava do céu. E parece que a vida aqui não tinha nenhum tipo de sentido. Eu acho que a igreja hoje, ela está falando muito da terra. E nós estamos vivendo com medo daquilo que mata o corpo. Nós estamos simplesmente vivendo com os medos dessa vida, quando essa vida aqui, ela é passageira. Por que Jesus está dizendo, não se perturbe o coração de vocês, na casa do meu pai há muitas moradas? Porque aqueles discípulos iam morrer. Ele está dizendo, não tenham medo. A vida não é isso aqui. Não é só isso aqui. Entende? Você percebe como Jesus está tratando uma esperança numa vida que é para além? A gente está perdendo isso. A gente é o povo do aqui e agora, da vida aqui, do concreto, daquilo que eu boto na boca e sinto gosto, que eu provo e me dá prazer. E quando isso falta, a gente fica desesperado, a gente fica achando que vai morrer. Ele diz, não temam que mata o corpo, porque esse não é o pior perigo que vocês estão sofrendo na vida. O pior perigo que vocês estão sofrendo na vida é aquele que mata a alma. Vivemos tão assustados, né? Com tanto medo. Não temam o que mata o corpo, mas o que mata a alma. Em Lucas 17, 7 diz, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O que é que Jesus está dizendo aqui? Não tenham medo. Saibam que vocês têm valor. Nesses 3 versículos ele está dizendo, não se preocupe com os perigos menores. É o primeiro versículo lá. Não se preocupe com os perigos menores, porque vocês estão com muito medo dos perigos menores. Não se preocupem com isso. Ele diz, não se preocupem, porque na casa do meu pai tem muito. Isso é algo que alguém quer ouvir? Mas a gente precisa acionar essa dimensão eterna da vida. Porque muitas vezes estamos muito assustados.
Percebe como falta fé? E o outro é, saibam que vocês têm mais valor do que muitos pardais, não tenham medo. Meu povo, eu pergunto para você, os nossos barquinhos, tem vezes que afunda, né? Não é? Ou não é? É. Vocês sabiam que todos vocês aqui vão morrer? E eu também? De que provavelmente todos nós aqui vamos adoecer. Alguns vão morrer como uma tragédia e não vão nem sofrer. Outros vão sofrer antes de morrer. Vocês sabiam disso? De que nós teremos problemas? Quando Jesus está dizendo não tenham medo porque nada vai acontecer com vocês, é isso que Jesus disse? Não. É que não tenham medo daquilo que mata o corpo, mas tenham medo daquilo que mata a alma. Não se preocupem. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Parem de ficar tão assustados, vocês têm valor. E aí a gente começa a entender por que João vai dizer, e eu coloquei esse texto aí, de que o amor perfeito, ele lança fora o quê? O medo. Ele lança fora o medo. O amor perfeito lança fora o medo, e o texto diz porque no medo, o medo supõe o quê? Castigo. Quando esses discípulos estão dizendo, tu não te importas que morramos? Eles passaram por uma dificuldade, já começaram a questionar se Deus de fato, se Jesus de fato se importava com eles. Jesus estava dormindo. Estava cansado. Aquela tempestade não trazia nenhum tipo de tormento para Jesus. Ele levanta, aquieta, manda parar tudo e olha para eles. Diz, por que vocês estão com tanto medo? De duas, uma. Por que vocês estão com tanto medo? Eu estou aqui, eu posso parar o vento. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês já não entenderam que se algo acontecer com vocês, vocês têm um lugar no céu, não? Jesus está preparando aqueles discípulos. Porque aqueles discípulos iam passar por lutas que nós nem imaginamos passar na nossa vida. Muitos foram mortos à espada. Pedro foi morto e foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Ele disse, não tenham medo. E parece que quando a gente, sabe, a gente passa a ter essa segurança de que Deus está com a gente, que esse amor perfeito, ele lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, o medo supõe também a não aceitação. Não, Deus não vai cuidar de mim porque eu fiz algo errado. O medo, ele supõe reprovação, de que nós não somos bons o suficiente. E se eu não for bom o suficiente, as coisas ruins vão acontecer comigo. Deus te ama. E coisas ruins acontecem com pessoas que Deus ama. Não tenha medo. Quando algo ruim acontecer, saiba que Deus, Ele está no seu barco. Ele pode até estar dormindo, mas Ele está presente com você. E talvez a gente precise trabalhar isso mais no coração da gente. Trabalhar essa confiança no coração da gente. Isso não é fácil, meu povo, no mundo tão concreto, daquilo que se pega, como eu falei, daquilo que se prova, que sente gosto, a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então, independente do que vem acontecendo na nossa história, das lutas que nós possamos passar, algumas que nós não entendemos e nem temos a plena noção do porquê estamos passando por isso, tenha fé.
Não é a fé de que não vai afundar, não. É a fé de que, mesmo que afunde, Deus está comigo. A fé que, mesmo que emborque, se eu não conseguir sair de baixo, Ele vai estar me recebendo no céu. Os túmulos dos cristãos, eles eram motivo de testemunho na época, nas catacumbas de Roma. Você ia nos túmulos e você tinha só falando do passado. Você ia num túmulo de um cristão e estava falando do futuro. Porque a vida, ela não termina quando a gente adoece e morre. Por isso, não tenham medo. Quanto mais terreno nós formos, e nessa perspectiva de que o mundo está cada vez mais gerando necessidades em nós, e a gente está se desesperando cada vez mais, a gente precisa guardar essa dimensão no nosso coração. Lembro-me de que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Amém, meu povo? Para te livrar de toda dor? De todo problema? Não. Mas Ele está no barco. E que isso produza paz em nossos corações. A minha paz eu vos dou, não como o mundo vou-la dar. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Essa paz no coração da gente. De que Jesus está com a gente. E isso basta. Basta. Basta Jesus estar com a gente. Marcos 4:41 termina dizendo: E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é Senhor sobre Satanás, Ele é Senhor sobre a terra, sobre a natureza, Ele é Senhor sobre todos nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E olhando para a cruz, que é prova inegável do amor de Deus por nós, nós temos a certeza de que mesmo que coisas ruins aconteçam na vida da gente, Deus nos ama. E Ele está conosco. E eu não preciso temer a desaprovação, o castigo. Eu não preciso temer aquilo que mata o corpo, porque nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Interessante que essa perspectiva da eternidade, ela vai deixar a gente mais saudável aqui. Tem gente que se aliena com isso. Mas a gente está se alienando no materialismo. E está perdendo a noção daquilo que de fato importa na vida. Jesus está no barco, isso basta. Porque este homem que pode todas as coisas, Ele está com a gente. E ainda que o fim seja uma tumba, teremos a vitória em Cristo Jesus. Quem diz amém para isso, meu povo? Precisamos guardar isso no coração. Precisamos guardar no nosso coração esta fé. Por isso Jesus olha aquela fala que parece tão dura. E eu estou aqui tentando me rechear de graça para trazer essa palavra, porque na nossa religiosidade a gente se sente acusado quando isso é falado. Temos adoecido por falta de fé. Isso não é uma reprovação sua, não. Isso é uma realidade da nossa vida e que a gente precisa exercitar. Porque vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu estou com vocês. E eu amo vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não há nenhuma luta que você passe, que esse Jesus, que pode acalmar o vento e o mar, não tenha poder ou para lhe livrar da luta, ou para lhe fazer com que você suporte essa luta, para enfrentar o que tiver que enfrentar. Deus está com a gente. Nós não estamos sozinhos. Amém, meu povo? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente e queria encerrar lendo o que eu li lá no começo com vocês. Quando os planos não dão certo e a tempestade se instala, todo mundo comigo? Nos sentimos abandonados. Sobra medo
e falta fé, lembro-me de que Jesus está no barco, todo mundo junto, e que isso basta, é suficiente. E que nós possamos aquietar os nossos corações. Amém? Baixe tua cabeça.